vamos nós. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito séria e que eu observo durante todos os meus atendimentos, durante esses 20 anos de alinhamento sistêmico, durante a minha carreira, é a importância do diagnóstico correto. Seja numa intervenção numa empresa, seja no consultório, e eu vou trazer alguns exemplos aqui do quanto isso é grave, né? A falta de diagnóstico correto. Algum tempo atrás eu recebi uma pessoa que tinha um diagnóstico de depressão, mas eu não via esse diagnóstico nela, né? E ela também com certeza não via esse diagnóstico nela. E aí conversando, enfim, e fazendo os atendimentos dela, a gente identificou que ela tinha uma síndrome de borderline, né? Que é um outro caso, que tem momentos depressivos, mas que não passa longe de uma depressão, né? E a partir dali, então, ela e toda a família dela pôde lidar com isso de uma maneira muito mais leve, muito mais amorosa e muito mais eficiente para o próprio tratamento dela. Eu posso trazer outros exemplos, assim, ó. Logo no começo, quando eu comecei a atender, eu recebi uma menina, que era uma criança na época, hoje é uma psicóloga, meu orgulho, assim, eu tenho muito orgulho disso, que tinha um diagnóstico de síndrome do pânico, e medicada para isso, mas porém continuava apresentando todos os sintomas, e em sofrimento imenso. Então, eu na época não tinha essa experiência, né? E procurei uma supervisão, que é algo bem comum, assim, dentro das áreas da psicologia e das áreas médicas, né? Procurei uma supervisão e na supervisão entendi que o diagnóstico dela era TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E aí mandei o laudo pro psiquiatra, enfim, e todo o tratamento dela foi ajustado para TOC e não mais para síndrome do pânico, o que com certeza mudou toda a vida dela e toda a história dela. E assim, ó, o diagnóstico não importa só para tratamento, ele importa para toda e qualquer intervenção. E eu lembrei agora da professora Dolores Berti, que ela dizia assim, na época da faculdade ainda tem um tempinho, mas ela dizia assim, que ela tinha um paciente esquizofrênico que sabia mais da doença do que ela. Ou seja, quando você sabe o que você tem inúmeras chances e possibilidades de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Que para o alinhamento sistêmico dinâmico, o diagnóstico importa mais do que o remédio. Remédio entre aspas. Porque não tem remédio que cure algo que você não tem. Então, se você está com o diagnóstico errado, você não tem como tratar aquilo. Não adianta eu dar remédio para dor de cabeça se o que a pessoa tem é dor de estômago, né? Então, assim, para o alinhamento sistêmico, o diagnóstico, não só para colocar um rótulo, porque isso é o que menos importa, aliás, os rótulos devem ser tirados, mas para entender o formato da intervenção e para permitir uma evolução de melhoria e de menos sofrimento, é absolutamente fundamental. Né? Não adianta você, se tem uma contusão na coluna, não é qualquer exercício físico que serve, tem exercícios específicos para isso. Né? Então, assim, eu penso que hoje a gente tem vendido muita coisa pronta, né? Tá se vendendo muita coisa pronta, muita coisa mágica, mas que não tem o propósito de servir o cliente. Tem muito mais o propósito que o cliente sirva o produto. Então, assim, no alinhamento sistêmico dinâmico, ele é totalmente focado para servir o cliente, para estar a serviço do cliente. Nunca no controle e muito menos para que o cliente esteja a serviço do produto ou da atividade em si que vai ser desenvolvida. Um beijo grande no coração de cada um.